Porque é engraçado como... É engraçado e interessante. Como a arte, e eu coloco o cinema como Sim, uma forma dela, ela reproduz interesses. Porque você colocou, né? Você colocou muito bem, olha, eu tenho, e aí você pode imaginar até no início do sim, cinema ali, o The Birth of a Nation, o Nascimento de uma Nação. Como ele reproduz sim, inúmeros estereótipos, aquela ideia de raciais, blackface nos sim, Estados sim, Unidos. A gente pode imaginar algumas questões em relação a isso. E eu queria que a gente pudesse perceber também, até para fazer esse apanhado histórico, e você pode fazer isso muito bem, como o cinema é um instrumento político. Porque eu posso perfeito, ter o nascimento de uma nação nos Estados Unidos, eu tenho talvez um cinema russo, Encoraçado sim, Potkin, Oktober nesse sentido. sim, Como é que o cinema se torna uma das grandes ferramentas de propaganda? sim, E aí, não só de um modelo americano, por exemplo, o American Way of sim, Life. que é um negócio mais velado, né? Exato, assim, e não precisa, é sutil, né? Sim, Mas ele também pode servir de uma arma política para governos. ótima pergunta. Então, quando o cinema surge enquanto esse instrumento, digamos, mais de lazer, de entretenimento, os primeiros filmes traziam mais questões de cotidiano. Inclusive, até um aspecto engraçado. Como o cinema nasce num contexto de feira, ele inicialmente é muito ligado ao ilusionismo. Tanto é que um dos maiores cineastas do começo do século XX é Georges Méliès, um Sim. francês. E os filmes dele eram basicamente É ele fazendo mágica, né? mágica, entendeu? Então, assim, não era algo muito politizado e nem com um roteiro fílmico, digamos assim, uma historinha. Só que aí o que é que vai acontecer? A partir, creio eu, da década de 1920, quando o cinema se torna essa arte de massa, essa arte industrial mesmo. E aí eu digo industrial no sentido que ela vai pegar uma massa operária que sai do trabalho para assistir, porque consegue comprar um ingresso numa rua, mas ela também se torna industrial no sentido de que ela mesma já começa a se multiplicar enquanto produção. Os governos começam a notar esse potencial propagandístico. E a gente poderia citar como caso clássico, ou casos clássicos, por exemplo, o modo como Hitler se utilizou do cinema, não só Hitler, mas também Mussolini. Hitler na Alemanha tinha um departamento exclusivo, um departamento de propaganda que financiava filmes a rodo para louvar, né? Enfim, toda aquela ideologia malucada Tem e racista dele. um documentário, inclusive, que é muito bom, que é o Arquitetura da Sim, Destruição. Não sei se exatamente. vocês podem assistir aí. Eu assisti a propaganda gratuita porque o serviço é muito bom, que é o Alumni TV. A Alumni Sim, TV tem muito desse tipo de documentário de produção. Acho que o Arquitetura da Destruição mostra sim, muito bem isso. Porque tem muita coisa que não é dita, né? Basta só mostrar e sim, aquilo passa a mensagem. sim. E aí, no caso, eu poderia citar dois filmes clássicos, né, que retratam e ainda hoje são muito estudados como o Hitler se utilizou do cinema, que é o Triunfo de uma Nação e Olímpia, que aí Uhum. tem todo um ideário, inclusive a cineasta que era, digamos, muito aprimorada nas técnicas, né? Ela desenvolveu muitas questões que a Leni Riefenstahl ela vai fazer toda uma construção no filme do homem branco, ariano, dentro daquele padrão do racismo de Hitler. E aí também a gente pode puxar um pouco também no caso soviético. Stalin também soube se utilizar, entendeu? Tem no caso de Sergei Eisenstein, que fazia muitos filmes pró-governo, povo russo, mãe É. Rússia, mãe pátria. E assim, isso não fica, digamos, só localizado nesses anos, digamos, nessa primeira metade do século XX, não. Eu acho tão interessante quanto observar esse uso propagandístico, e aí, infelizmente, para algo ruim, digamos assim, mas também o uso do cinema como instrumento de contestação. Então, assim, você consegue encontrar muitos filmes, por exemplo, Tipo Germinal? sim, e você consegue encontrar muitos filmes em contexto de ditadura. Filmes que conseguem, digamos, passar por cima de uma censura. Tem um caso clássico, nacional, inclusive brasileiro, que eu gosto muito, que é um filme, eu não vou lembrar o nome, mas é um filme, daqueles filmes clássicos brasileiros dos anos 70, né, que envolvia um pouco de comédia, também um pouco de sensualidade. E aí tem uma cena que um personagem está caminhando na rua, e ele caminha muito rápido e ele passa entre vielas. E você só consegue observar aba, aí ele caminha um pouco. Aí aparece Xó, aí ele caminha mais um pouco. Ura. Ou seja, o cineasta mandou pintar, numa parte final do quadro da cena, um abaixo à ditadura. Isso no meio dos anos 70. E aí a censura não conseguiu detectar E meio usando de chumbo, né? os anos de chumbo. Então, assim, o cinema, ele é esse instrumento de propaganda, não só política por parte de governos, ainda hoje, né, de maneira mais direta, né, governos totalitários utilizaram, mas também ele pode ser esse instrumento de contestação, entendeu? A partir de cineastas também.